Faltou ainda discutir um detalhe da função Calculated_Data. Era essa opção aqui, esse campo Conversion Factor. Vamos explicar qual o significado do Conversion Factor, ou fator de conversão. O Conversion Factor, como o próprio nome diz, é um fator de conversão utilizado para converter um determinado tag de uma unidade a outra. Por exemplo, se eu tenho uma medida de vazão, metros cúbicos por segundo, e eu quero saber qual a unidade em metros cúbicos por minuto, simplesmente eu multiplicaria por 60. Então, o fator de conversão seria 60. A função de totalização, a função total, ela leva em consideração que o cálculo está sendo realizado em unidades por dia. Então, se você tem um tag representando uma medida em um determinado dia e você quer totalizá-la, então o fator de conversão seria 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade qualquer baseada em unidades por dia, o fator de conversão é 1, porque a totalização, no caso, sempre considera uma unidade por dia. Se para aquele tag, eu sei que aquele tag, o valor sendo medido está baseado em hora, então era metros cúbicos por hora, e eu quero totalizá-lo, então eu tenho que usar o fator de conversão 24, porque o PyServer, ao fazer a totalização, ele imagina que aquele tag, os valores sendo medidos daquele tag, estão sempre referenciados em uma unidade por dia. Então, para fazer essa totalização, se a unidade original que eu tenho é unidades por hora, eu tenho que multiplicar por 24. De maneira análoga, seria unidades por minuto, no caso eu multiplico por 1440, e unidades por segundo, por 86.400. Ou seja, num dia eu tenho 86.400 segundos. Veja esse exemplo simples. Eu tenho o gráfico de um fluxo, de uma vazão, em horas, a unidade então é metros cúbicos por hora, essa vazão. Rapidamente, se você pegar um papel, uma caneta, você vai conseguir calcular, no caso, a quantidade de líquido transferida durante todo o intervalo de tempo. Você vai perceber que é igual a 22 metros cúbicos, porque basta você calcular essa área aqui sob essa curva. Por outro lado, o PyServer, quando vai fazer o cálculo, ele imagina que essa unidade está referenciada a dias. Então, no final das contas, você vai ter que multiplicar por 24 no final para ter o valor correto, para ter o valor referenciado a uma vazão em metros cúbicos por hora. Por isso, é importante enfatizarmos que, para totalizações, sempre tenha em mente a unidade que você está usando e sempre lembre-se de usar o fator de conversão.